tudo bem com vocês? Voltamos com a segunda parte da organização aqui do armário da cozinha. E nessa quarentena dá para aproveitar bastante a organizar a sua casa. E eu não estou organizando a casa só nessa quarentena não. Como eu já disse no vídeo anterior, eu acredito que 1 ano, 2 anos que eu estou aqui mexendo aqui em casa, fazendo a organização, e aos poucos que a organização vai acontecer na nossa vida, na nossa casa, não é de uma hora para outra. Então não é nessa quarentena que eu estou organizando a minha casa não, vou deixar bem claro. Só que é um momento ótimo de nós aproveitarmos, já que estamos passando muito tempo na nossa casa, bastante tempo, aproveitarmos este momento de organizarmos a nossa casa, colocarmos todas as coisas no lugar que tem que estar, e vamos aproveitar e ficar em casa, organizando a nossa casa e cuidando da nossa família. E sabemos que tudo isso vai passar. Logo, logo a nossa vida vai voltar ao normal. Deus está na frente e vai nos dar a vitória, como sempre nos deu. Vamos continuar aqui. Olha, eu retirei, no primeiro vídeo da organização do armário, eu retirei todas as louças que eu tinha que retirar e já limpei, fiz a limpeza. Agora nós vamos colocar em ordem as louças, os copos, de que ordem vai ficar. E é muito simples. Eu limpei aqui embaixo também as duas partes, essa parte que está na mesa, olha, então tira tudo, coloca na mesa e vê o que vai usar, se vai descartar, se vai guardar em outro lugar, e somente coloca de volta aquilo que você vai usar embaixo com frequência e em cima em outras ocasiões, como essas louças aqui de cima, essas louças de vidro que vão lá em cima. Eu aproveitei e limpei a outra parte de baixo da prateleira e eu coloquei aqui, olha. E eu vou ver aquilo que se usa, se não estiver usando assim diariamente, vou colocar em outro lugar, não vou descartar. Já olhei aqui, não tem nada que eu vou ter que descartar, que quebrou alguma coisa assim parecida. O meu armário não tá tão assim, digamos assim, bagunçado, porque não é de hoje que eu tô organizando. Sempre tem alguma coisinha, quebra alguma coisa, eu tiro. Então não tá assim, às vezes você pode olhar e falar, nossa, mas não tem bagunça, porque eu tô organizando aos poucos o armário. Mas eu quis compartilhar com vocês para que vocês tenham assim inspirações, que esse vídeo te ajude. Então vamos lá. Já fiz a limpeza, e a limpeza é com pano úmido, com álcool se você preferir, e depois vem com pano seco. Não deixa secar naturalmente, que vai embaçar todo o seu armário. Não fica bonito, então é uma dica. Limpou com pano úmido, com álcool, vem logo após com o pano seco. Limpando, como se fosse secando, lustrando, para não ficar embaçado o seu armário ou qualquer outro móvel que você estiver limpando. Essa é uma dica valiosa e preciosa. Então vamos lá a organizar as nossas louças. Olha, tem esse vidrinho aqui de mel. Eu tenho um pouco de mel ali, em um espaço aqui. Nesse espaço aqui eu separei para coisas do café da manhã. Tem aqui coisas do café da manhã, e nessa parte aqui também tem coisas do café da manhã. Tem um pouco de mel ali, só que eu não coloquei aqui porque é pouco. Mas esse vidrinho aqui tem que ficar no cantinho aqui do café, né? Ou se tiver, por exemplo, um espaço lá que dê para ele ficar, pode ficar lá. Vamos então organizar. E ficou assim, olha, as taças, as maiores, uma lá atrás, a outra na frente, sempre assim nessa sequência. O que tem aqui na frente vai ser o que vai estar lá atrás. Tacinha menor, lá atrás menor. E eu coloquei por último lá uma média, que não é do tamanho dessa grandona aqui. Eu poderia colocar aquela lá aqui, não tem problema nenhum, pequena, e as maiores, mas eu resolvi colocar aqui porque só tem ela, que é pouca coisa maior que essa tacinha, mas dá para mim visualizar ela ali atrás.
Então, na frente dessa daqui tem uma semelhante e a outra que é a única que eu tenho, que é pouca coisa maior que essa pequenininha. Mas se não, se tivesse mais daquela lá, seria todas na mesma sequência, um lugar só. Então, a taça maior igual a outra de trás. O que eu pegar aqui na frente vai ser o que vai estar lá atrás. Copo, a mesma coisa. Olhando assim, ó, parece que tem um copo. Virando desse lado, 3 copos. Somos em 3 pessoas aqui. Olha. Então, fica assim. O que tá aqui na frente, fica atrás. E tem mais coisas que eu tirei daqui, levei para outro cômodo. Por exemplo, se vem visita, acrescento mais coisas, né? Eu pego lá, como se fosse que nem prato. Os que ficam aqui, que eu uso são os 3 pratos, mas vir visita, pego mais. A não ser que se eu tivesse um armário bem grande, eu poderia deixar tudo aqui, não tem problema nenhum. Mas o que eu tô fazendo? Tô retirando aquilo que eu não uso com frequência, demoro a usar, para ter espaço para organizar mais coisas. Essa aqui é a dica. Mas se o armário fosse grande, poderia deixar aqui. Então é assim a sequência. O que está na frente vai ser sempre o que está atrás. Aqui é potinhos de sobremesa. O que está na frente é o que está atrás. Aqui também, olha. São 6 que tem. Eu coloquei esse diferente, essa tigelinha aqui e esse copinho. Então dá para me visualizar o copo e ela tranquilo, não fico perdida. E assim ficou aqui em cima as louças. E ainda sobrou espaço. Tem espaço aqui, ó. Eu posso aproximar mais um pouquinho e vai caber mais louças para eu organizar. Vamos continuar então a organização. O que ficou aqui na mesa foi o vidrinho de mel e essa garrafinha, onde eu posso colocar com outras garrafinhas também. Assim, olha, os copos, as canecas, outras canequinhas de plástico, essa daqui do Matheus, essas em sequência são dele, outras canequinhas, as nossas canecas de vidro, a branca, tomo achocolatado, essa tigelinha de cereal, atrás tigelinhas de gelatina ou sobremesa também, essa daqui pode ser de sobremesa também, mais para criança, né? E nós também comemos aqui sobremesas de vez em quando não é de vidro. E o copinho do Matheus. Então ficou assim. Tirei pouca coisa daqui, vai ficar assim. Perfeito, do jeito que eu queria. Oi, Matheus. Começou agora a turma da Pantera Cor-de-Rosa. É. Acabou o vídeo e bem na hora. Bem na hora de assistir o desenho? É. Aqui tem aquele potinho de mel, né, gente? É, o potinho de mel. Coloquei aqui, ó. Ficou aqui na cestinha de E pão. também tem isso. Essa não é cestinha de pão, é cestinha de organização. E essa Pra daqui organizar as coisas do café da manhã. E aqui é com uma surquinha pra pôr no café, né? É, ali é um sachê pra colocar açúcar no café. E é bonitinho esse daqui. É, então ficou aqui, ó. Aproveitando que o Matheus tá falando, ficou aqui o vidrinho de mel. Esse que é o cantinho dele, no cantinho do café. E aqui tem as colheres de sorvete e mais um potinho daqui. É, foi o que eu tirei daqui. Que não... Tchau, pessoal. Tchau! Olha, meu Deus. Então ficou assim. Poderia colocar os copos um em cima do outro, como é de acrílico? Poderia. Né? Aí fica o seu critério. Mas eu prefiro deixar assim. Se tivesse mais louça que viria aqui, eu poderia colocar essas de plástico, uma em cima da outra. Esses aqui de acrílico também, de plástico também. Mas dá pra ficar assim, ó. Fica bem mais fácil de pegar, bem mais organizado. E foi pouca coisa que eu tirei daqui, vou mostrar pra vocês. Eu tirei esse copo de medida. Esse copo de medida eu vou deixar junto com os preparos de bolo, que eu usamos ele mais para preparar bolo. Então vai ficar junto, melhor, do que não ficar perdido ali junto com os copos. Esse vidrinho também vou deixar separado, não vou colocar ali de volta. E ficou esse copo de medida com essas colherzinhas de sorvete. Olha o tanto. Então, eu vou colocar em outro lugar. Não é necessário ficar ali. Dá pra colocar em outro lugar
mais organizadinho. Vamos ver o que eu vou fazer, mas eu estou vendo cada coisa aqui no seu devido lugar. Então ficou assim a organização, a visão é diferente agora, bem mais fácil, bem mais prático. Aqui eu coloquei mais biscoitos, tanto faz esse doce fica lá atrás, o salgado, os biscoitos salgados viram aqui na frente, não tem problema nenhum. Às vezes o doce está atrás, o biscoito salgado está na frente. Aqui é biscoito de coco, às vezes coloca biscoitinho de pão de mel e vai variando. E aqui ficou o vidrinho do mel. E assim ficou. E eu tô quase finalizando essa segunda parte para não ficar muito extenso, muito longo o vídeo. Então ficou assim a organização lá em cima, bem mais fácil para pegar, bem mais prático, não tem como fazer bagunça. Então tirou de um lugar, coloca novamente. É fácil fazer a organização, o difícil é manter, mas cada dia nós vamos tendo o hábito de organização. Então ficou assim a organização aqui no armário. Eu vou mostrar a parte aqui de baixo do armário. Vamos lá. Fechar aqui, que ficou bem organizado, bem mais prático. E aí fica a dica para você organizar do jeito que você quiser, do jeito que você preferir. Aqui, como eu tinha falado, são tudo de plástico. Aqui em cima são bem mais leves, por isso fica aqui. Mas se fosse pesado não tinha problema, que é bem reforçado aqui a prateleira. Então aqui ficou de plástico, olha, eu organizei desse jeito. Esses potinhos aqui, ó, que é de guardar alimento na geladeira, presunto, mussarela, o que quiser guardar aqui, eu estou usando ele como organizador. Olha, aqui potinhos de manteiga, esse é de manteiga, olha, não tem como não organizar. Dá para organizar, ficou as tampinhas menores aqui, porque elas estavam todas espalhadas. Potinho de sorvete também, organizei as garrafinhas. Ficou o maior atrás, o menor aqui. As tampas, coloquei nessa tigelinha aqui, todas as tampas, não tem como se perder. E aqui embaixo, pratos, os pratos, aquela xícara aqui que a gente não usa com frequência, então ficou ali por enquanto, mas vou dar uma organizada. E mais pratos ali atrás. Coloquei aqui jogo americano e essa escorredeira de arroz, que eu pego daqui, pego o arroz ali em cima do lado e vou lá para a pia, vou pro fogão. Ficou bem prático aqui. Olha a novidade que eu gostaria de mostrar para vocês também, mais dicas. Olha, essas peneirinhas não tem como guardar, ficar bem organizado no armário ou na gaveta. Olha a dica para vocês, esses ganchinhos adesivo. Muito prático, muito funcional. Você coloca os ganchinhos aqui, ó, e coloca as peneirinhas que você usa. Peneirinhas, o que você quiser que dê certo aqui na porta do seu armário. Olha, e fecha aqui com tranquilidade, não tem problema nenhum. E abro. Ó, bem tranquilo, bem prático. Pode estar colocando desse lado ou do outro lado. Desse lado eu não coloquei. Coloquei aqui que foi o que deu para organizar. Então, mais uma dica aí para vocês. Não tem onde guardar sua peneirinha? Coloque adesivos, ganchinhos de adesivos. E a colinha dele é bem frágil. Dependendo do peso, solta. Olha aqui, eu tinha um aqui, ó, acabou caindo. Eu coloquei aquele adesivo de dupla face. Que é um verde, a capinha dele é verde, é bem resistente. É uma cola bem forte, então eu coloquei aqui e resistiu. Então fica a dica para vocês. Espero que tenham gostado dessas dicas de organização do armário. Não terminei ainda, é a segunda parte, que sirva de inspiração, que ajude vocês a organizar o seu armário, a organizar a sua casa, a sua cozinha. Obrigada por assistir. E até a terceira parte de organizando o armário da cozinha. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.